Oi, eu sou a Andrea Éboli. E eu sou o LG. Estamos aqui no Gerações Cast. Gerações Cast, mais um episódio. Mais um episódio. Como vocês sabem, o Geração Cast é um contraponto a todas as verdades absolutas sobre gerações. A gente não acredita nisso. A gente entende que todas as gerações têm algo a ensinar e a aprender. E é por isso que em cada episódio a gente traz um tema, uma profissão, com dois profissionais de gerações diferentes. Não é muito bacana isso? É gente, muito legal. Eu acho muito legal. É uma discussão muito legal. E a gente tem novidades, né? Porque essa terceira temporada aqui, diferentemente da primeira e da segunda, lá a gente sempre trouxe convidados de gerações diferentes de uma profissão específica. Então a gente teve médico, teve advogado, teve publicitário, etc. Mas a gente está aqui hoje para falar de um tema específico. Então a terceira temporada inteira ela é temática. É. E é importante perceber que a gente não está trazendo especialistas sobre o tema. A gente está trazendo um tema mais genérico, com pessoas de diferentes gerações, para a gente discutir, né? Na verdade, para a gente contribuir, aprender um com o outro. Então, é uma coisa muito mais leve mesmo. É isso. Não é? A gente não está aqui querendo trazer e impor nada. É só mesmo uma discussão. E a gente está aqui com duas pessoas muito especiais. Muito. E essas pessoas vão se apresentar pra gente. Só que elas não vão se apresentar de um jeito tradicional. Isso aí. Eu quero que elas se apresentem contando pra gente qual foi a última pesquisa que elas fizeram. No Google, no TikTok, no Insta, que reflete um pouco da personalidade delas e quem elas são. Bora aí começar com Murilo e Carol. Contem aí pra gente qual foi a última pesquisa e quem são vocês. Boa! Obrigada pelo convite, pessoal. Prazer estar aqui, animada para... Tem poucos momentos que a gente pode trocar sobre assuntos diferentes, né? A gente fala muito de trabalho. É verdade. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Vou ser super sincera, né? Minha última pesquisa, né? Dado o convite aqui para esse tema, eu estava pesquisando sobre cancelamento, sobre liberdade de expressão, e acho que isso diz muito da minha personalidade, porque eu gosto muito de ouvir as outras pessoas, gosto de ouvir perspectivas diferentes. Então eu não estava pesquisando com a intenção de, tipo, deixa eu ver o que eu vou falar, e mais, tipo, deixa eu me munir de como que as pessoas estão olhando para esse assunto, né? Então, acho que isso é um pouquinho de mim. Muito legal. E Murilo? E aí? E essa pesquisa aí, Murilo? Tudo bem, Como gente? que tá? Pô, eu tava lembrando aqui, né? Bom, eu sou o Murilo, né? Sim. Eu sou lá do Geração Antiga. Eu sou do grupo dos antigos. E aí, bom, você sabe o que eu tava pensando sobre a história da pesquisa? Eu me lembrei do final de semana, porque eu tenho umas fases de curiosidade, né? E agora eu tô na fase da linguística. Linguística, cara, eu tô apaixonado pelo tema. Eu engoli 2 livros, assim, seguidos, assim, poucos dias. E eu tava, não só no Google, mas também no ChatGPT, etc., falando sobre os livros que eu li, que é muito legal. É uma coisa muito legal de fazer no ChatGPT. Conversando com ele? Conversando sobre o livro. É que você é como uma pessoa que conhece o livro e que você começa a dividir. Agora, a linguística acho que não revela uma coisa muito, assim, sei lá, talvez uma face minha. Eu sempre gostei muito de palavras, de poesia. Você escreve super bem. Eu sempre gostei. E eu acho que a linguística, de certa forma, talvez tenha vindo daí. Mas eu tive fases de curiosidades, assim, por exemplo, tenho uma curiosidade muito grande com física quântica. Eu ouço, não entendo nada, e eu fico curioso de ouvir mais. Porque a sensação de não entender nada, ela também fascina, né? Você fala, que legal, não entendi nada, né? Como é que esse cara entende e eu não, né? Mas acho que foi isso. Meus últimos foi sobre linguística. Boas pesquisas. Pesquisas modernas, pesquisas Não deu tempo de pesquisar curiosas. sobre cancelamento. Mas eu queria ter pesquisado também. Ixi, tem tanta coisa pra gente falar aqui hoje, André. E acho que um ponto interessante, assim, de geração é que eu pesquisei no TikTok, eu não fui no Google. Sério? Aí, tá vendo, cara? Isso aí. Não, mas você sabe que até eu tô abrindo mão do Google. Tô achando que o Google tá me trazendo coisas muito estáticas, assim. O ChatGPT agora virou a pesquisa Virou a número busca. 1. Claro que quando tem que ser uma coisa mais abrangente na internet, ele não vai. Uhum. Mas eu acho que para perguntas, assim, mais solúveis, assim, eu acho que o ChatGPT tem ocupado um espaço muito legal. É que eu acho que também quem gosta de conversar curte o ChatGPT, porque ele não emula uma conversa como 2 pessoas, né? Um amigo ali, né? É alguém que dá pra você falar, não tem nada a ver, não é isso que eu queria, né? É assim que a gente interage com ele. Mas até isso se conecta com o nosso tema hoje. Porque as gerações mais novas, então se pegar a galera de, sei lá, até uns 15, 20 anos, talvez,
já tem mais o TikTok como fonte de busca, de pesquisa, do que o próprio Google, né? Total. E se a gente olhar o Google, hoje, se você instalar lá, se você der um ok para usar a AI, a inteligência artificial do Google, você não precisa mais ficar entrando nos sites. Ele já te dá ali, o Gemini já te dá de cara o que você pesquisou, né? Então, já aproveitando essa deixa para entrar no assunto, tem cancelamento pelo ChatGPT ou não? Cancelamento só acontece nas grandes redes mesmo? E aí, como que a gente começa essa conversa de hoje? De onde a gente parte? Bom, se tem cancelamento do ChatGPT, eu não sei. Aí depende do que ele está aprendendo com as coisas que aconteceram, né? Eu acho que, imagino que eles estão treinando a ferramenta para ficar menos preconceituosa, ou criar menos polêmicas, né? Mas eu lembro no comecinho, quando eu comecei a usar, vi umas coisas muito absurdas, né? Não sei exatamente cancelamento, porque como é um ambiente que você está conversando ali ainda fechado, né? O fechado. Você está sendo escutado, mas não por muita gente, né? Mas é possível que exista. Agora, essa coisa do cancelamento é engraçado, né? Porque se fala muito do cancelamento hoje, né? Mas o cancelamento existia no mundo físico, concorda? Como que era? Vamos aprofundar. Você não foi pra escola, não? Você não foi pra escola? Esse é um tema que ele... Se a gente tá aqui, né, falando e tem pessoas assistindo e ouvindo a gente. Se a pessoa é bem jovem, provavelmente ela conhece o cancelamento nessa perspectiva do social. Do digital. Mas como que era, Andréa? Conta aí. Eu não, conta os entrevistados aí. Murilo, conta aí. Não, eu acho que o que mudou só foi a dimensão, né, do cancelamento hoje. Mas o cancelamento, acho que está ligado à forma como o ser humano lida com as diferenças, né? Exatamente. Com as opiniões. Pô, a escola era um ambiente extremamente cancelador, né? A gente cancelava também, né? A gente cancelava e era cancelado. A gente cancelava e era cancelado. E talvez com um pouco menos de peso, porque como você estava convivendo, meio que você sabia quando era brincadeira, né? Não que você gostasse, mas eu acho que talvez a gente levava um pouco menos a sério, talvez, o cancelamento, tirando os casos mais extremos, né? Que também existiam. Porque eu acho que o contato pessoal alivia muito disso, né? Eu acho que a rede social, com a impessoalidade do alcance chegando... Eu acho que assusta muito, né? É porque, no fundo, no físico, né, você tem um cancelamento das partes que você tem contato. Né? Hoje, no online, você aumentou essa capilaridade, né? Da onde você está atingindo, onde as suas palavras vão, os cortes, né? Que às vezes você não consegue, na verdade, se expressar em pequenos cortes. Esses cortes que eles editam voam. Então, eu acho que agora a capilaridade aumentou muito. Mas o cancelamento em si, eu concordo super com o Murilo. É muito dessa ligação com a diversidade, com a falta de aceitação do diverso. E acho que a grande diferença, né, que a gente tem é que hoje tem a temática de influenciadores, né? Então, antigamente, né, a gente estava ali... a gente usava muito revista, né? Então, você via... você não gostava de alguma opinião ou de alguma coisa, e você comentava com a pessoa do seu lado, né? Ficava mais num ciclo menor. Né? Num ciclo menor. E hoje, com a coisa do digital, tudo é muito reverberado, né? Tudo circula muito. O próprio influenciador, até a pessoa que é famosa, a celebridade, ela tem acesso ao que você fala, que também é super perigoso, né? De saúde mental e etc. Então, acho que essa diferença do digital hoje tem bastante impacto. Eu vejo isso muito claro, assim, essa história de tanto do cancelamento quanto da exacerbação, tá certo essa palavra? Exacerbação das pessoas também, dessa valorização de conceitos que você fala, gente, será mesmo? Será que essa pessoa precisa ter tanto espaço, né? Principalmente quando a gente compara para os nossos adolescentes, para as pessoas que estão em formação. Também tem o outro extremo, que é o outro lado também da gente valorizar, reconhecer também atitudes por causa da influência da capilaridade, né? Eu acho que a população também, ela hoje se vê com um poder que é de tirar de alguma forma, dinheiro daquela pessoa a partir de interrompimento de contratos com marcas, né? Então, quando você cancela alguém muito famoso, gera uma repercussão de que as marcas precisam se posicionar e aí contratos são cancelados. Não vejo tanto isso, né? Como que isso acontecia no passado. Acho que hoje a população tem um pouco mais de poder, assim. Não, isso sem dúvida. E esse eu acho que é o lado positivo da transformação, né?
Porque se de um lado o cancelamento vai provocar, né, esses efeitos negativos até na vida pessoal de pessoas, às vezes, muitas vezes injusta, por outro lado, né, deu voz, né, para as pessoas que não tinham veículos, né? Os veículos eram quem detinha os veículos de comunicação, eram as grandes redes de comunicação. As outras pessoas não tinham veículos, não tinha como a mensagem chegar. Então, né, essa semana a gente viu muito nas redes sociais a história da Ingrid, né? Com a história da American Airlines. Acho que todo mundo deve ter visto rodando. Para quem não viu, o que aconteceu? Aparentemente, não me aprofundei, mas aparentemente ela tinha comprado um assento num voo, classe econômica, uma pessoa acho que teve a cadeira quebrada, alguma coisa assim na classe executiva e, pelo que eu entendi da história, ela precisaria sair do assento dela e ir para algum outro lugar. Não sei, porque abaixo de econômica não tem. Não sei se ela ia pro Não, banheiro. É que ela era uma Econômica Plus. Era Econômica Plus, tinha que dar um downgrade. Tinha que dar um downgrade. Tá bom, boa. E aí, bom, a história é que eventualmente a coisa não foi bem resolvida, as conversas foram ásperas e tal. E aí, bom, ela comunicou isso, né? Meu ponto era que assim, né, ao ir para as redes sociais, alguém que já tinha mais seguidores e tal, porque mesmo os artistas, né, há 30 anos atrás, se alguém não convidasse para um bate-papo na televisão, também não ia ter como falar. E no momento em que ela comentou, aquilo veio à tona. Viralizou. A empresa veio e tal. Então, sem entrar no mérito da questão, porque também não tenho condição, mas esse é o lado positivo da transformação toda, né? Quer dizer, dar voz para as pessoas poderem também. Se manifestar, né? Eu acho que tem esses lados, né? E nesse sentido, é que eu fico pensando assim, ouvindo sobre essa explicação que vocês estão dando, antes, né? A gente tinha talvez um cancelamento familiar, que é aquela coisa do castigo ou do gelo que você recebia por uma questão de fazer justiça, por correção. E hoje a gente ainda tem isso de certa forma, por exemplo, quando viraliza um caso como esse nas redes sociais, quem assiste fala, não, isso está errado, vamos fazer justiça. Então, fazer justiça de um lado vamos pressionar a companhia aérea para ela se manifestar, ou no caso de um artista, vamos manifestar forte contra aquelas marcas para que eles tirem os contratos daquele artista, para deixar aquele artista sem os contratos. Mas tem um outro lado que me parece que ecoa muito mais hoje do que antigamente, que é a caça às bruxas. Sim. Então tem um grupo, seja hater ou não, que ele vive do cancelamento. E aí a gente pode até conectar depois, se a gente quiser, de uma profundidade um pouco maior, que é a natureza dos algoritmos. Ela é orientada, a natureza inteira é orientada a engajamento. Então, viraliza mais, ranqueia mais, aparece mais a polêmica do que as coisas normais e legaisinhas. Então vocês veem que existe essa caça às bruxas ou o cancelamento sempre vem carregado de muito senso de justiça? Acho que são os dois, né? Mas são os dois. Eu vejo os dois. Eu acho que tem a parte das pessoas que estão ali realmente para se posicionarem de uma forma justa e, na verdade, quando você vê um caso como esse, você diz, eu concordo, eu não concordo. As pessoas têm essa liberdade de expressão, que eu acho que é muito bacana. Porque, assim, também acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nunca se teve tanta liberdade de expressão na história do mundo. As pessoas têm essa possibilidade também de se expressarem, né? Então, isso também muitas vezes, quando a gente reclama, às vezes, das questões, eu falo, cara, mas isso sempre existiu. O que está acontecendo agora é que as pessoas têm acesso e estão falando, né? Então, acho que isso é um lado muito bom. Agora, também vai para lá as pessoas que querem também fazer polêmica, porque é isso, né? O que explode nas redes sociais ou é o reforço, ou é você falar coisas que muita gente vai dizer, concordo com você, concordo com você, concordo com você, ou dizer, você tá louco. Né? Eu totalmente discordo disso. E aí é isso. E aí você vira de novo a tal da polarização do mundo, né, hoje. Mais um reforço dessa polarização mundial. Eu acho que nesse sentido não dá para culpar o algoritmo de alguma coisa que é da natureza humana. Né? O algoritmo capta a natureza humana, né? Se tiver uma rodinha, se tiver uma fofoquinha maldosa, dá mais reverbera, dá mais interesse. Porque tem a ver com a natureza humana. Do que uma coisa legal que aconteceu, ou de uma coisa, sei lá, de alguém que se recuperou de uma doença, alguma coisa do tipo. Isso é da natureza humana. Então, aí eu acho que o algoritmo capta e potencializa, né? Você quer isso, você tem mais isso, você tem muito mais disso. Eu acho que as pessoas gostam de odiar alguém comum, né? De, tipo, esse é um bom ponto, hein, Carol? Eles ficam a gente fica com mais afinidade quando a gente tem um inimigo em comum, né? Inimigo em comum,
Mas isso do algoritmo que você falou, LG, me puxa de volta se eu estiver desviando. Mas me preocupa um pouco a gente tá ficando muito avesso a opiniões diferentes das nossas. Porque o algoritmo também nos entrega sempre o que a gente quer Super ver, verdade. né? Então, isso me preocupa também o quanto que o cancelamento pode fazer a gente ter dificuldade de lidar com opiniões diferentes das nossas, assim. E na verdade o que acontece é que o algoritmo faz todo mundo que está à sua volta reforçar seu ponto. Então você se torna mais poderoso naquele ponto. Todo mundo pensa assim, não, todo mundo que você conhece, que recebe o seu algoritmo. Porque quem pensa de outra forma está recebendo outra coisa, né? Então você começa a reforçar aquele ponto. Então as verdades absolutas... Eu acho que uma das coisas que me incomoda hoje no dia a dia das redes sociais são as verdades absolutas, né? Aquelas verdades que as pessoas se julgam no direito de dizer, é assim. Por que é assim, né? Porque tem 500 milhões de pontos de vista sobre esse mesmo assunto, e aí você pega um vídeo que reforça seu posicionamento, aquilo se solidifica como uma verdade absoluta, né? E aí eu acho que isso vai talvez se agravando com a questão do nível de educação das pessoas, né? Porque se você... E aí eu não estou falando da educação formal, mas a capacidade de distinguir, de discernir coisas, né? A maior parte das pessoas que está vendo aquilo que ela quer ver, acho que está todo mundo vendo. Já aconteceu isso, conversando com meu pai até. Você viu que tá todo mundo? Não tá todo mundo. Vem ver aqui, eu vou abrir aqui. Não tá todo mundo. Porque as bolhas são um negócio, né? Vão criando. E eu tento de vez em quando, acho que talvez até inconsciente, uma das razões de eu ficar procurando coisas muito diferentes, também falei na linguística, é de tentar não entrar demais, sabe? Porque é inevitável, você entra, né? Não adianta, ninguém tá imune, né? Você já participou de algum, Murilo? De algum o quê? Cancelamento? Você foi lá e bateu na tecla, por exemplo, companhia aérea, que absurdo que você fez isso. Ou não? Já participou de um caso desse? Você já foi cancelado, ao contrário? Ou quase cancelado? Não, cancelado não, que eu me lembre. Pelo menos não de muito alcance. Vantagem do anonimato. Mas talvez já tenha participado, ou talvez me inflamado, mais do que participado. Me inflamado por conta da corrente que vai crescendo. Isso acho que já. Aqui também acontece, né? Muito. Bastante. Acontece na nossa vida privada, mesmo que não você está offline, né? Por que não aconteceria online? E aí você se inflama mais, né? Então, eu não tenho dúvida que alguns comportamentos, né, de pessoas públicas e tal, tenham me afetado mais por conta da bolha, por conta da quantidade de informações. Não que eu não tivesse já alguma opinião a respeito, mas ela inflama, né? Não sei se eu cheguei a participar assim de forma aberta, mas talvez você participa um pouco, né? Mesmo que você faça um post, por exemplo. Até pensando nisso, né? Eu sou daqueles que gosta de ler o comentário, né? Você lê comentário? Vim para ler os comentários. Gente, é divertidíssimo, né? Eu adoro. É a melhor parte. É divertido, das redes né? sociais. É divertido. É triste, mas é divertido. A minha esposa não lê nada. Ela fala assim, você viu tal coisa? Aí eu vi, né? Eu pergunto pra ela, eu vi, você viu o que aconteceu? Ela, não, eu li lá. Ou seja, só leu só a notícia. Entra no comentário e olha os comentários. O comentário é muito divertido, né? É muito interessante. Mas você sabe o que é engraçado? Eu já fui beneficiada por isso. Porque eu fui fazer o aniversário da minha filha e eu levei 10 meninas para um hotel lá em Tampa, né? E aí eu levei as meninas e tudo. E assim, era aniversário. Descobri que no mesmo final de semana tinha show da Taylor Swift. Então eu paguei super a mais do que eu podia pagar. E tudo bem, deu certo e tal. Quando eu fui ver minha fatura, o cartão que eu tinha botado para reserva era diferente do cartão que eu paguei. Caiu 2 vezes, um valor altíssimo. E o hotel me ignorava. Eu ligava para reserva, e aí uma rede grande de hotéis que vai para central, preenche um negócio, manda o form, aí eu mandava o extrato do cartão, mandava o outro. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou para as redes sociais. Aí eu fui pro site do coisa e comecei a escrever para eles assim. Eu falei, olha, eu queria que vocês me ajudassem, tá. Primeiro comecei bonitinha na mensagem, no DM lá. Me responderam, entre em contato. Eu falei, eu já entrei em contato e não resolveu. Eu queria que vocês resolvessem. Aí eu virei pra eles e falei, olha, se você não resolver, eu vou entrar em todos os posts que você postar nessa página e eu vou botar meu caso. Aí, Ana, vou botar todos os meus posts. E eu entrava o post, eu tive a manha. De colocar. Gente, era muito dinheiro. Tinham levado e eu entrava dinheiro. e eu botava, eu já tinha um coisinho assim, colava no comentário, colava no comentário, colava no comentário. Fiz isso, mas
Na mesma hora, entraram em contato comigo. Falaram, nós vamos entrar em contato com você e vou resolver o seu problema. Olha Você só, conseguiu. funcionou. Esse é o lado positivo, né? Então tem um lado positivo Que nem também de cancelamento, você ser né? ouvido. Você reivindicar um direito Reivindicar, ser básico. ouvido. De né? ser ouvido. Eu Ser acho que ouvido, as redes sociais dão esse coisa pra gente de você ser ouvido. A gente tem um insight do ser ouvido que ele é, pensando agora, é uma analogia absurda, mas é uma analogia de construção aqui de pensamento, que é, no Brasil a gente tem o Reclame Aqui. Então, o Reclame Aqui funciona muito no Funciona. Brasil. Eu já Então, usei. ele é uma espécie de Eu já usei cancelamento, muito. entre aspas. Ó, tô aqui entrando para formalizar que a empresa tal não correspondeu com aquilo que ela Não, tinha que já usei corresponder. várias- E o que várias vezes. acontece depois? Aí, Tem uma resposta? as empresas têm o seu departamento de Reclame Aqui, né? Elas levam Os a sério, casos né? mais importantes. E aí eles resolvem, né? Mas sabe, E depois você tem a condição também de dizer, ó, deu certo e tal. Mas sabe o que é interessante, esse caso até da Ingrid, né, que você falou? A Ingrid é uma mulher muito rica, né? Ela pode se dar ao luxo de, eu não viajo mais Sim. de American Airlines, Uhum. eu vou Sim. viajar de outra companhia. Mas eu vi nos comentários o pessoal falando, né, que é o Brasil de verdade, né? Falando assim, não, tô do seu lado, né? Tô cancelando momentaneamente aqui contigo, mas eu sou pobre, o dia que eu precisar voar para os Estados Unidos, talvez eu não possa escolher a companhia, eu vou na mais barata, né? Então também É. tem essa questão. Claro, levanta várias questões ao redor, né? Do ponto de vista de... É legal a gente falar sobre isso, né? Assim, a gente acabou citando um exemplo que eu acho que quem está ouvindo ou assistindo, considerar essa perspectiva, essa lente do cancelamento é importante. A gente está falando de voz, de liberdade de expressão, de canal se fazer ouvir, e a gente tem um órgão no Brasil que é o Reclame Aqui mesmo, quando você fala de consumidor, funciona muito bem, né? Funciona. No estudo aqui para o podcast, eu encontrei uma lista rápida dos super canceláveis no Brasil. Tem alguns temas que eles são temas que claramente você sabe que vai ter polarização, né? Política é um deles, né? Futebol e assim por diante, né? Mas aqui ele fala uma coisa que me chamou a atenção, que é assim, ó. O anonimato proporcionado pela internet, ele pode amplificar o ódio e a intolerância, que a gente falou agora há pouco, né, André? Gerando um clima tóxico que propicia a cultura do cancelamento. Então aqui, a perspectiva é negativa do cancelamento. Aí eu perguntei aqui, né, na minha pesquisa, eu perguntei pro Google, não foi no ChatGPT nesse caso, os principais cancelamentos que aconteceram no Brasil. Aí ele trouxe pra gente aqui. Carol Conká, lembram dela, André? Lembro. Talvez? Lembro do Big BBB. Brother. Você acompanhou, André? Estava nos Estados Unidos, mas... Eu acompanhei. Carol Conká passou pelo BBB 21 e ela foi atacada nas redes sociais e ela perdeu cerca de 5 milhões de reais em shows e contratos, que tem a ver com o que a Carol falou anteriormente. A gente teve um cancelamento famoso que é o da Deolane Bezerra. Conhece ela? Deolane Bezerra? É a participante de A Fazenda 14 que foi alvo de cancelamento. Então, 2 exemplos de 2 reality shows. Cássia Kiss, a atriz, foi criticada por declarar apoio a Jair Bolsonaro nas eleições de 22. Sim. Ou seja, um cunho político, né? Uhum. Monark, o apresentador do Flow Podcast, né, porque ele não é mais, foi demitido após uma polêmica. Ele falou um tema super polêmico que não deveria ter falado. A gente estava até comentando antes de gravar, né? A gente, como ser humano, a gente desliza às vezes, né? E tem alguns deslizes que eles não podem acontecer nunca, e muito pior quando acontecem em público, né? Então o caso dele foi um caso desse. Léo Lins, ele é humorista, né, apresentador e humorista, ele foi demitido após fazer uma piada sobre uma criança e não pegou bem. Yasmin Brunet, a atriz, foi criticada nas redes sociais após o Comitê Olímpico Brasileiro vetar seu credenciamento como técnica do surfista Gabriel Medina. E eu lembro, sabe de quem? Daquele menino do G4 também. Thales Gomes. Thales Gomes. O que foi mesmo no caso Do dele? CEO mulher. Do Ah, CEO Mulher. Esse também pegou, assim. Eu Pegou cheguei mal, até a pai. escrever um artigo. Você sobre Ele escreveu, sumiu né? até hoje. Eu até Eu escrevi lembro, um eu li o teu artigo. Eu até escrevi um artigo sobre isso, porque eu, fiz falei, até um post gente, sobre isso também. porque assim, foi demais, né? Foi uma Foi coisa demais. que ele realmente, eu nem sei se ele tá lá ainda. Ele sumiu. Tem alguma coisa em comum nesses exemplos todos? Eu acho que tem tocar ou a polêmica ou alguma coisa que... Um senso comum, Um né? senso comum, Um né? inimigo comum, O inimigo em comum. que a Não sei Carol se- falou? Não sei se um inimigo, mas Senso. talvez um senso comum É. que aí dá esse sentimento de, cara, eu não posso deixar isso barato. Ah, Porque a coisa da mulher foi um Boa. pouco disso, né? Como mulher não pode ser CEO? É. Assim, imagina uma menina que tá começando o trabalho agora, que tá numa... É. Escutar uma coisa dessa de uma pessoa que é influente, falar, eu não posso deixar isso barato, Eu né? acho que a liberdade de expressão, né, parece que tem um limite também, né? Do tipo, calma, isso aqui você não pode falar. É. E principalmente sendo, porque acho que uma coisa que tem em comum com todos é que são celebridades, são pessoas públicas, figuras públicas famosas, assim. Então, eu com os meus amigos, às vezes, no dia a dia, a gente fala uma besteira. E a gente, às vezes, fala, né? Meu Deus, se tivesse uma câmera aqui, se a gente tivesse no Big Brother, a gente seria Tem cancelado. alguém gravando? Tem alguém gravando? Mas o que essas pessoas têm é que elas são figuras públicas. Então, elas É. acabam sendo cobradas É. por ter mais cuidado com o que elas falam.
falam, porque reverbera. E aí eu acho que em alguns casos acaba tendo um efeito educativo, né? Não que isso seria um remédio prescrito para resolver o problema, mas acaba tendo um efeito educativo. O cara que falou do CEO mulher lá, quer ele pense, isso mesmo, ou ele quis fazer uma graça e se deu muito mal e jamais deveria fazer de novo, ele mesmo deve estar com ele e falar, pô, pisei na bola, né? Ainda que ele acredite nisso. Então tem um efeito educativo em muitos casos, né? Tem mesmo. O duro é quando acontece um efeito desse e não tem uma base muito sólida, né? E acaba acontecendo alguma injustiça. Curiosamente, uma das grandes injustiças que a imprensa tem na história dela foi antes das redes sociais, que foi a escola de base. Você lembra da história da escola de base aqui em São Paulo? Não. O que é isso, Maria? Isso aconteceu mais ou menos em 94, 95. Vale a pena depois dar uma pesquisada, é bem legal. Quer dizer, legal, é tristíssimo, mas ficou como uma marca do cuidado que você precisa ter também para apurar as coisas, né? Foi uma denúncia de pedofilia numa escola infantil, que não tinha acontecido. E o casal não só foi cancelado, né? Mas perdeu tudo, aquela coisa toda. E depois vieram ver que a denúncia não tinha fundamento e que, enfim, tinha sido um super mal entendido antes das redes sociais. Você imagina o que teria acontecido hoje. Então, nós também não estamos livres de acontecer uma coisa dessa, até porque as ondas são muito rápidas, né? De ter uma onda dessa e desaparecer, mas os efeitos ficarem de uma injustiça. Então, essa também é o cuidado que a gente tem que ter, né? Por isso que eu acho que também é educativo nesse sentido, quando a gente fala com os filhos também, então, fala, cuidado não porque você não tem que manifestar a sua opinião, mas cuidado para que, né, o seu direito não afete o direito do outro, né? Porque eu acho que hoje se confunde um pouco esse conceito de liberdade, né? Como você estava falando, né? E nesses casos, eu acho que tem isso, né? Tem as pessoas que falaram besteira, assim mesmo, e que tem essa coisa de vamos punir, né? Não vamos deixar isso barato. Mas tem um caso, acho que você falou, que era de uma opinião política, né? Então, até que ponto a gente deveria cancelar uma pessoa por uma opinião política? A não ser que ela esteja falando um absurdo relacionado a isso, mas apenas pela opinião. E eu, por exemplo, na época de política, eu me manifestava nas redes sociais e algumas pessoas pararam de me seguir, inclusive familiares. E eu também tenho meus familiares com opiniões políticas muito diferentes e eu nunca parei de seguir, de deixar lá para ver, porque eu acho importante ver as opiniões diferentes. Então, volta aquele assunto de como a gente tá ficando intolerante, né? E é um botão que resolve, né? Eu não quero mais ver uma pessoa falando uma coisa que eu não concordo. Tchau. Esses dias me falaram uma coisa. Quando você entra na página de alguém, você entra na casa dela. Ela tá falando o que ela quer. Então, assim, ou você segue, ou você admira, ou vai embora. E tá tudo certo, né? Porque no final, a tua página é a tua casa, né? Você tá ali vendo, você passou por ela. É como se eu tivesse botado uma grande faixa na frente da minha casa, dou minha opinião e você tá passando pela rua. Passou pela rua, não concordou? Segue, né? Mas a pessoa entra, fala, quer comentar, quer isso. Então, eu vejo isso também. E acaba ficando, né, a polarização, ela tem essa coisa de acabar igualando coisas muito distintas, né? Tipo, o mundo não pode ser dividido em dois tipos de pessoa, né? Não é possível, né? Nós somos tão diversos para dividir. Nós somos tão diversos. O cara, sei lá, acabou escolhendo um lado ou outro, às vezes nem gostava. Às vezes nem curtia a política. Falta de opção. Não, e a outra coisa, eu pensei que você fosse falar também dessa coisa de você igualar a qualidade e a expertise das pessoas também. Claro. Porque, no fundo, às vezes, você está ouvindo muito uma pessoa que ela nem tem muita coisa, nem muito background para falar sobre aquele assunto. Mas ela parece muito mais para você do que um cara super bacana que entende do assunto. Então, também você não nivela mais assim o conhecimento passado, né? Eu já tive situações de conhecer pessoas que a gente acompanha nas redes sociais, que tem milhões de seguidores e são autoridades. E na vida real, você não consegue conversar mais do que 10 minutos, 15. A pessoa tem pouquíssima profundidade, domina quase nada. Mas a rede social ela te proporciona, por exemplo, fazer um vídeo ali de 1 minuto, 30 segundos, que se alguém bem preparado te ajuda a te preparar, você dá uma aula ali sem saber sobre o assunto. Mas para quem está assistindo e o viral é tão grande que parece que você é uma super autoridade.
Mas se você aprofundar, se você conversar com aquela pessoa, se você passar um dia com aquela pessoa, você vai ver que ela não é aquela referência que ela te passou a ser. Hoje, a rede social também te proporciona esse tipo de coisa. Claro. Proporciona ser quem sabe manipular, né? Manipular, influenciar, persuadir com autoridade, né? Então, isso demanda da gente, assim, ouvindo vocês também refletindo, é um senso crítico maior nosso também. De um lado, não sair das casas dos outros porque a gente discordou, porque a pessoa pensa diferente da gente, porque a diferença nos ajuda a crescer, a melhorar, a evoluir, né? A diversidade, a pluralidade, ela nos cresce, nos ajuda a crescer. Total. Da mesma maneira que eu tenho que ter humildade intelectual de reconhecer que às vezes o meu pensamento não é o melhor, né, Carol? E aí tem outras formas de cancelamento, a Carol citou uma, que é parei de seguir. Não gostei que ela falou isso, parei de seguir. Mas tem também os grupos no WhatsApp. Tem cancelamentos nos grupos da família. Não tem? Muito. Já aconteceu isso com vocês ou não? Muito. Fui expulso do grupo da família. Por quê? Porque eu defendi fulano de tal. Isso é chato, né? Ou já aconteceu no grupo da minha família de alguém resolver sair, decidir sair. Por ela mesma. Por ela, porque não estava gostando do que estava sendo falado, né? E é isso, assim, é legal que a gente tem o direito, porque hoje a gente tem um acesso a tanta informação que às vezes a gente também quer, não, deixa eu filtrar aqui um pouco o que eu vou ver, né? Tô tão cansado, fadigado de tanta informação que eu recebo. Mas, por outro lado, você perde ali a oportunidade de ver perspectivas diferentes. É claro que é muito do como, né, gente? A gente tá falando como se fosse só as pessoas trazendo suas opiniões e suas perspectivas diferentes para um debate civilizado. A gente sabe que nem sempre isso acontece. Mas acho que esse trade-off é complicado. A gente tomar cuidado para não ficar muito na nossa bolha, né? Agora, uma coisa que eu queria, mudando um pouquinho de assunto, é sobre segurança. Porque eu acabei de voltar de Austin lá e assim, lá no South By, eles falaram bastante sobre segurança. Que, na verdade, assim, hoje não é nem mais tema, assim. Toda vez que você entra para buscar alguma coisa, você deixa alguma coisa. Então, assim, retirou da rede, deixou. Né? Então, desde o teu... mas eu não preenchi nada, mas deixou o teu IP ali do computador que você entrou naquele site. Deixou um comentário, deixou... Então, assim, às vezes você não precisa nem mais se cadastrar, você não precisa nem mais colocar e-mail. Clicar em nada, assim. E você entrou, você deixou alguma coisa toda vez que você participou daquela discussão, daquele assunto, daquele site. E aí, eu queria... Vocês têm essa preocupação hoje com segurança? Essa é uma preocupação para vocês? Porque eu saí de lá preocupada, assim, do tipo, cara, eu tô deixando muita coisa mesmo, assim, porque eu hoje tenho uma presença online mais forte, assim, né? E aconteceu comigo uma coisa muito específica que me deixou mais alerta. Eu tava... Tá se referindo até mais à privacidade do que à segurança propriamente dita. Mais da privacidade do que da segurança. Aconteceu uma coisa comigo que eu mexi, assim, eu peguei, eu também dou aula, né? E aí eu tava mandando meu currículo para uma universidade lá americana de currículo. E aí peguei e falei assim, traduz meu currículo, tal, joguei no ChatGPT e botei o currículo lá. E aí o currículo, eu falei assim, não, mas eu quero um currículo mais acadêmico, né? Porque o meu currículo é mais de negócio. Falei, bota um currículo acadêmico pra mim. E aí ele colocou um monte de coisa que eu não tinha feito. Eu falei, não, gente, você botou um monte de coisa aqui que eu não tinha feito. Também não é pra inventar, né? Aí tirei. Aí o meu marido, um dia, brincando, botou o meu nome lá. Apareceu as coisas do meu currículo. Do meu currículo errado. Que ele tinha me dado. Eu fiquei muito apavorada com isso. Eu falei, cara, isso não é verdade, mas eu já vi isso em cima do meu currículo. Aquilo me deu uma baita assustada, assim, né? Como é que vocês veem isso, essa história da segurança, né? É uma preocupação para vocês? Nossa, hoje? Fiquei agora com o que você falou. Eu talvez seja um pouco irresponsável, né? Eu nunca tive muito essa preocupação. E não sei se também por trabalhar muito com isso durante muito tempo, com informações e tal, eu sempre procurei distinguir o que era um uso que ia me fazer mal do que um uso que eventualmente era um uso publicitário. Então, há muita gente que não gosta, inclusive, de publicidade dirigida, publicidade, né? Aqueles publicidades que te perseguem, né? E que que sabem onde você clicou e vai atrás de você e tal. Eu sempre lidei muito bem com isso, então eu não me... Agora, obviamente que eu tenho receio da questão da segurança cibernética, no sentido de que vazamentos de dados aconteceu recentemente com a minha filha. Não vou falar a marca, mas um portal que faz reservas de hospedagens e tal. Ela fez a reserva num lugar
Imediatamente ela recebeu 2 e-mails desse lugar. Ela falou, vou abrir um mais recente, né? Ela ia se hospedar, de repente tem uma notícia mais nova. E esse segundo era fraude, fruto de um vazamento de dados que estava acontecendo lá no site. Uau. Ele veio com a confirmação de todos os dados dela, de qual era o valor, quanto ela ia a hospedagem e tal, e que ela precisava só finalizar o pagamento. Ela foi e finalizou. Essa finalização era fraudulenta. E, enfim, por sorte o cartão de crédito dela suspeitou, bloqueou, ela não foi prejudicada, mas esse tipo de coisa me assusta. Porque aí vai além da questão de, né, tô aprendendo com você para te vender mais, né? Eu tô querendo te roubar mesmo, né? E tem, né, quer dizer, redes de criminosos aí, deep web, tal, esse negócio é pesado, né? Isso eu tenho receio, né? Então, quer dizer, eu tendo a não ser das pessoas mais preocupadas, né? Então, sempre quando tem uma novidade, eu sou um dos primeiros a querer entrar e provar. Nunca tive problema com fornecer dados e tal. Talvez até de um jeito mais aberto do que a média, eu acho. Mas esse negócio passou desse limite já faz tempo, né? A gente vê qualquer grande empresa, né? A gente trabalhou numa mesma empresa e de vez em quando vinha o pessoal da tecnologia mostrar a quantidade de ameaças por dia que você tinha que se defender de gente querendo derrubar o teu ambiente todos os dias, toda hora. Que loucura. Querendo invadir e tal. Então, isso gera um custo gigantesco para as empresas, né? Sem querer sair muito do assunto, mas isso me assusta. Isso daí me assusta mais. Eu não sei se eu falo de uma perspectiva de geração, mas eu acho que a gente está tão, de novo, assim, cansada, com tanta informação, tanta coisa para se preocupar, o mundo está acabando, que eu acho que, assim, do meu lado, eu ignoro um pouco isso, do tipo, eu preciso dessa ajuda, eu preciso usar essa tecnologia para me ajudar e vou torcer para dar tudo certo, sabe? E essa eu acho que talvez seja um dos grandes temas do futuro, né? Eu acho que com certeza, de alguma forma, a gente vai ter que começar a se preocupar com isso de uma forma diferente. Porque se você pensar bem, a gente não tem muitas preocupações disso no nosso dia a dia, nas senhas que a gente usa, na forma que a gente, né, coloca a mesma senha num site, depois coloca no outro, faz uma compra, bota cartão de crédito. A gente tem menos essa preocupação, mas eu acho que a gente vai começar, né, a pensar sobre isso. Bom, a gente já está chegando no final. Você acredita? Gente, passa muito rápido. Passa muito rápido isso aqui, né? Muito é muito rápido. bom, é muito bom. E eu tenho um quadro aqui, é um quadro que a gente fecha, que chama Pizza da Luísa. A Luísa é minha filha. E a Luísa sempre foi da pá virada, atacadíssima desde pequenininha. E toda vez que eu dava um conselho para ela dizia assim, mãe, conselho é igual pizza, cara, só quando eu pedir eu quero. Eu falei, não é assim não, mas você vai pedir. Mas você vai receber. E aí o que eu queria ouvir de vocês é, qual o conselho que vocês receberam sobre a relação de vocês de comunicação com o mundo, do olhar que vocês têm de relacionamentos, de cancelamentos, de segurança, que vocês receberam, que falam assim, fez sentido para mim e que eu queria deixar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas também recebam esse conselho, essa pizza aí meio calabresa aí, recheada, bem gostosa, para que as pessoas escutem de vocês aqui como um fechamento desse episódio. Acho que primeiro a Andrea tem que trazer a Luísa, né? Eu tenho que trazer a Luísa um dia, A né? Luísa tem que participar aqui com a gente. Tem que trazer a Luísa tanto um dela dia. aqui já. A gente já falou Essa tanto última hora dela. ela chega com uma pizzinha. Ou então a gente pode pegar um patrocinador de pizza pra botar Melhor pizza aqui ainda. pra gente também, né? Que tem que... Então, ó, se você tem uma marca de deixar, pizza, Carol. tá assistindo, ouvindo a gente, entre em contato, manda um direct, porque a gente vai ter um episódio com a Luísa aqui e a Luísa vai entrar com a sua Com a pizza, sua com a sua marca. Vai ser lindo. Difícil essa, né, Murilo? Mas eu penso... Eu tenho uma tatuagem que são 3 palavras que vêm de uma frase. E essa frase foi um conselho que me deram, né? É uma dedicatória num livro, inclusive. E a frase... Ela é uma frase relativamente famosa. Ela fala, né, que a gente tenha a coragem, a serenidade para lidar com o que a gente não pode mudar. A coragem para mudar o que a gente pode mudar. E a sabedoria para lidar com as diferenças. Então, acho que na vida, né, acho que a gente tenta muito controlar tudo,
Então, ter a serenidade para olhar e falar, isso eu não posso mudar, preciso de serenidade para lidar com isso, coragem para mudar o que eu consigo e principalmente a sabedoria para entender a diferença desses dois momentos. Que profundo. É um lindo Nossa, lindo conselho, Tá adorei. vendo? Se isso viesse de uma geração mais antiga, as pessoas vão falar, não, ó, tá vendo? Como é que a gente aprende? Eu Ó. acho que esse valeu por 2. Caramba! Deixamos por hoje. Não, ela começou assim, ó, é difícil. Tá, não, tem aqui uma tatuagem. São palavras, mas é de uma frase, de um livro, de um conselho. Eu falei, gente, Perfeito. meu Deus, tá perfeito isso. Não, Murilo dá agora pra subiu a mostrar. régua pro Murilo muito. Eu acho que... Obrigado por você ter feito por mim também. Eu não sei. Assim, eu não sei se eu falaria de um conselho específico, mas talvez de uma linha uma linha de conselhos que eu recebi muito da minha mãe, principalmente da minha mãe, sempre foi muito religiosa. Mas daquele religioso que faz, sabe? Não que fala. E sempre foi muito forte para mim o exemplo da minha mãe, né? Ela dedicou uma vida, pelo menos uns 40 anos da vida dela para fazer o bem, praticar caridade e tal. E das poucas coisas que de vez em quando ela falava a respeito, porque se ela tivesse um tempo, ela fazia. Ela não falava, ela fazia. Mas das poucas vezes que a gente conversava a respeito, ela trazia um ensinamento que no final é um ensinamento cristão, mas eu imagino que deva ser um ensinamento também de muitas filosofias, que ela dizia assim, não, mas se eu precisasse, eu gostaria que as pessoas fizessem por mim, né? E ela falou, eu posso fazer, né? E isso é um conceito muito forte, né? Eu acho que Lindo. a gente falou de cancelamento e tal, e que no final tem a ver com o ser humano, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais essa preocupação, né? De que do outro lado tem um ser humano, do outro lado tem alguém. Talvez a forma de lidar com as coisas seria um pouco diferente, né? Sem deixar de querer, né, reivindicar direitos, etc., mas sabendo que, né, aquela pessoa que está ali tem as suas inseguranças, tem seus medos, já foi nenê, né? Às vezes eu penso nisso quando vejo uma pessoa que parece aquela pessoa muito má, eu falo assim, essa pessoa já foi nenê, né? Eu acho que, de certa forma, traz pelo menos uma pausa, né? Antes de uma ação que pode colocar a perder coisas, né? Porque eu acho que a facilidade do botão, né? Essa coisa do cancelamento, faz com que muitas vezes você aperte e se você tivesse esperado um dia, você não teria apertado. Verdade. Né? Muito verdade. Quantas vezes, né? Aliás, isso me lembra de um outro conselho, que também era um exemplo de um chefe que eu tive, que às vezes eu estava muito... Eu vou responder, não sei o que. Ele falou, dorme esse teu texto aí. Ele falou, amanhã você olha de novo. E eu, vira e mexe, eu não mandava. Muito verdade. Esperar passar aquele fogo. E, né, então eu acho que sim, enfim, acho que são coisas que a gente vai pegando, né, de exemplos que a gente teve. Mas da minha mãe é muito forte. Forte, muito fortíssimo, lindo. profundo. Gente, queria agradecer muito, Carol, Murilo, de estarem aqui. Obrigado, Foi um papo adorei. super gostoso. Ninguém foi cancelado aqui Ai, hoje. ninguém foi tudo certo. nada de Ninguém. cancelamento nunca, né? Acho que a gente até falou isso, né? É muito legal quando a gente, faz um encontro de gente do bem, gente que a gente gosta, e a gente pode ter isso aqui e dividir com as pessoas que estão ouvindo, sabe? Porque, no fundo, cara, a gente pode trabalhar muito, a gente tem nossos desafios, mas conhecer gente do bem é um presente que essa vida dá pra gente, né? E eu acho que a gente vive disso, de presentes, e essas conexões fazem muito sentido. E queria agradecer vocês. Não, foi demais. E dizer que foi um prazer mesmo ter vocês aqui. Adorei. Ah, Obrigada, muito bom. gente.